Olá, se você chegou nesse vídeo, é porque você tá querendo dicas de como começar bem o ano letivo. Gente, eu demorei pra caramba pra fazer esse vídeo. Muita gente já tinha perguntado, mas olha, não tava dando pra gravar não, a correria aqui é grande. Então fica aí que eu vou dar 5 dicas e pelo menos 2 dinâmicas aí de como começar bem o ano letivo, tá? Quem não me conhece, eu sou a Jéssica Souza, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um Instagram, não sei onde você está me vendo, mas se é do YouTube, ó, se inscreve aí no canal. Se você tá me vendo agora no Instagram, começa a me seguir que eu tento compartilhar diariamente dicas para fazer o nosso dia a dia de professor mais fácil. Meu canal aqui não tá voltado tanto para atividade pedagógica, mas sim para o comportamento socioemocional das crianças, tá? Então, assim, sejam todos bem-vindos. Pessoal, 5 dicas para começar bem o ano letivo. O vídeo sempre vai ser muito rápido, prático, tá? Porque eu sei que a gente não tem tempo. Embora a gente tenha que aprender e estudar sempre, todo dia a gente não tem tempo, às vezes, de acompanhar. É lógico que eu poderia falar que o melhor jeito da gente começar o ano letivo seria, sei lá, né? Não começando. Ter ganhado na Mega Sena e ficar ali de boa, porque é puxado, assim, uma rotina de professor, né? A gente sabe o quanto exaustivo é. Mas para começar, respira aí fundo. Dica número 1. O que você vai fazer com suas crianças, adolescentes? Entrar em sala de aula e alinhar expectativas. Nossa, coisa séria, né? É, bastante. É mais ou menos que nem um casamento, né? Você já sabe ali o que pode, o que não pode, né? Você já é meio que esperado. Tem até lá nos votos do matrimônio quando você casa, mas mesmo assim, todo mundo já sabe, né, de ser na riqueza, na pobreza, daqui a morte se separa, mas mesmo assim o padre repete, né, e fala lá no começo, fala na cerimônia. Então, assim, no começo do ano, eu indico que alinhe-se as expectativas de comportamento, de desenvolvimento acadêmico, não precisa ser sério, assim, com as crianças, né, e adolescentes. Lembrando sempre que é sempre para qualquer faixa etária. É lógico que você vai abordar de forma diferente, né? O que você faz, mas como você faz, a forma que você usa isso. Então, assim, ó, quando você vai alinhar expectativas de comportamento com os alunos, de desempenho também acadêmico, o que é legal? Nunca é legal você chegar com uma regra, um cartaz, todas as expectativas. Eu espero que vocês isso, e começa, né? A palestra, né? O palco o professor, o palanque, a palestra. Deixar as crianças participarem sempre que possível. Então, assim, eu coloquei algumas dicas, algumas sugestões de pergunta. Então, assim, o que é ideal nesse papo? Sentar no chão, em círculo, todo mundo vê todo mundo tá na mesma altura, não tem, né? Professor de pé, os alunos sentados, tentar humanizar essa conversa. Então, algumas perguntas assim, ó. O que vocês acham que a gente deveria fazer, alinhar aqui, quando alguém tá falando, né? Eu não gosto quando coloca assim, quando o professor está falando, porque a sala de aula vira e mexe, outros alunos também vão falar, dar opinião e o respeito pelo interlocutor, né? Pelo speech, né? Pela pessoa que tá falando, o discurso, né? O speaker lá, tem que ser para todo mundo, né? Então, assim, não é só quando o professor fala, quando tem outro aluno falando também. Então, assim, gente, é lógico, o que a gente deveria fazer? Ficar quietinho e prestar atenção. A gente não precisa dar resposta, a gente espera que saia isso deles, tá? Que esteja olhando no olho da pessoa que tá falando, que esteja ouvindo, aí eles vão trazer, né? E aí a gente vai modelando ali conforme vai induzindo a resposta, porque a gente já é meio que esperado o que fazer. Por exemplo, outra pergunta ali norteadora, na hora de alinhar a expectativa. O que a gente deve fazer quando alguém comete um erro? Deve tirar sarro, julgar, apontar o dedo? Não, né? Então, mas deixa que eles tragam, né? Ser respeitoso, ter paciência. Deixa que eles vão trazer essas respostas, tá? É esperado deles, isso. Outra pergunta norteadora, como nós deveríamos tratar uns aos outros, tá? Então, assim, gente, lembrando que quando a gente fala de respeito, é sempre mútuo na sala de aula, não é que os alunos têm que respeitar os professores. Os professores respeitam os alunos e os alunos se respeitam entre si, tá? Então, assim, fala isso pra eles, as perguntas norteadoras vão trazer. A outra pergunta, né?
Gente, como que a gente pode alinhar já a expectativa aqui? É meio que criando, né? Construindo regras isso, né? Sobre o uso do celular. Ai, professora, se você determinar, a gente pode usar, se não, não, na sala de aula, na hora que a senhora estiver explicando, não, para jogo, não, para não sei o que lá, não. Então, deixa, quando pode ser? Se for permitido o uso de celular em sala de aula e essas coisas, tá? Então, assim, construir juntos, né, regras. E aí, legal fazer um cartaz, deixar isso visível, super maravilhoso se eles fizessem, tá? Deixa eles criarem. Ah, dá pra colocar uma foto, todo mundo tira um selfie com a sala e coloca lá a foto no meio. Eu geralmente faço isso, minha foto ali no centro do cartaz com as crianças e cada um faz um combinado, uma regra e depois vai colando, aí tem a letra de todo mundo. Aí é a criatividade do professor e do grupo, tá? Dica importantíssimo. Tudo que for alinhado aqui em expectativa tem que ser consistente e justo, tá, professor e professora? Não adianta passar o pano para um, não. Ah, um usa o celular, mas esse é o seu aluno que você adora e você deixa passar. Não. A regra é clara e vale para todos, senão não faz sentido. Inclusive pra gente, tá? Se a gente. Não quer dizer que tem regra que nunca vai ser quebrada. Vai, e a gente tem que estar preparado para isso e como que a gente vai abordar. Então, regra número 1, alinhar a expectativa com perguntas norteadoras. Não vai falando tudo que tem que ser feito, não. Deixa eles participarem. Dica 2. Construir rotina. Independente da idade, os pequenininhos precisam mais, mas os adolescentes também, tá? Assim, por que rotina? A rotina cria um ambiente seguro, familiar. Então, assim, mais adequado para o estudo, para a sala de aula, tá? E aí, quais são as vantagens de ter a rotina? Eu coloquei aqui, ó. Primeiro, que você com a rotina você pode equilibrar, colocar todos os alunos assim, né? O máximo que a gente puder, no mesmo estado de espírito. Nossa, como assim, né? Estado de mindfulness, essas coisas. Se você pega a sua aula logo depois de uma educação física, você já tem sua rotina, então você pode ir trabalhar com eles do tipo, ai gente, 2 minutos quieto aí, todo mundo respirando para acalmar um pouco, porque eles chegam pirando, né, pulando, doidaço. Então assim, o que você pode alinhar na rotina? Ai, todo mundo me espera ao lado de fora da sala de aula que eu vou recebê-los. Pode ser. Esse é ensino médio, adolescentes. Olha, gente, os 2 primeiros minutos da minha aula, enquanto eu estiver colocando aqui a data e o tópico da aula de hoje, 2 minutos de talking, de conversa free, de livre. Vai conversando aí entre vocês. Você dá esses 2 minutos de conversa, se faz parte da sua rotina, se você concordar, antes de começar a sua aula, já diminui muito a conversa paralela depois, né? Você não vai exigir que a partir do momento que você coloca o pezinho na sala de aula e você sai, é silêncio absoluto com uma sala de aula de 40 pessoas. Então, geralmente eu fazia isso, né, ensino médio, enquanto eu tô de costa, colocando o tópico que vai ser da apostila, a data, as páginas, ou já deixando um rascunhozinho ali do que vai ser a lição de casa, tudo bem conversar, tá? São 2 minutos antes da aula começar. Então, isso é da rotina de vocês. 1 minuto de silêncio porque tá todo mundo cansado, né? Ou, sei lá, espera do lado de fora, ou um tempo livre para conversar, faz parte da sua rotina. Qual a outra vantagem, né? Além de colocar todo mundo mais ou menos no mesmo estado ali para começar a aula. Reduz o tempo de fala do professor. O que a gente quer? Cada vez menos falar menos. Porque a gente é preguiçoso e não quer trabalhar? Não, amor. Né? Porque é menos cansativo também, né? Mas porque eles já sabem ali o que tá para acontecer. Então, a rotina ajuda muito. Então, assim, é a hora da leitura. Que é onde eu faço a leitura? Eu faço uma roda para fazer a leitura, todo mundo senta no chão. Então, você não precisa ficar, hora da leitura, todo mundo sentando, fazendo fila. Já sabem, tá? Gente, coloca lá na rotina, a leitura vai começar em 1 minuto. Então, todo mundo já pode se direcionar para um outro lugar. Pode fazer a rotina fora da sala de aula, né? Se der uma quadra, por que não, né? Outra coisa aqui, na hora da correção de alguma atividade. Então, você não precisa ficar, olha, precisa do caderno, precisa fazer... Alinhou como que é a correção? Criou a rotina? Tem que colocar a data que está sendo feita a correção? Então, não precisa ficar repetindo. E aí, você pode até pedir para um aluno, gente, o que a gente faz durante a correção coletiva? A gente coloca a data e a página que a gente está corrigindo.
Então, assim, quanto mais eles souberem da rotina, estabelecer isso logo no início do ano letivo, menos o professor tem que falar. Menos o professor falando, mais eles participam, tá? A gente consegue gerenciar o nível de energia que eu falei, né? Se tiver todo mundo muito cansado, você pode, olha, depois de uma aula inteira de história, cansativo, o que pode fazer? Pode fazer um breakzinho ali, coloca uma música, gente, é 30 segundos, 1 minuto, só pra mudar um pouquinho, né? Mudar o estado emocional aí das crianças pra focar, né? Porque se a criança estiver assim morrendo, não adianta você ficar dando a melhor aula do mundo que eles nunca vão ouvir, certo? E qual é a melhor coisa de ter rotina? Tchadá! Quebrar a rotina de vez em quando. Então, quando você tem a rotina ali fiel, gente, hoje a gente vai quebrar a rotina. A gente vai fazer alguma coisa diferente, vai fazer um jogo não sei o que lá, vai ver um filme não sei o que lá. Então, assim, quebrar a rotina também é uma emoção. Então, assim, olha, deixa bem no comecinho do ano estabelecido. A gente sempre vai ter uma rotina, tá, pessoal? A gente vai começar com a leitura, que a leitura vai ser lá, a gente vai... Mas aí, quando você quebra a rotina, você pode já deixar claro no começo do ano. Lembrando sempre que, quando possível, né, quando for permitido, acertado, alinhado, a gente pode quebrar essa rotina. Então, assim, primeiro, definir as expectativas com os alunos. Isso já pode gerar um cartaz que fique na sala de aula, feito por eles. Segundo, alinhar a rotina, né? Do tipo assim, a gente sempre vai começar com essa aula, ou de terça a gente começa assim, de quarta a gente começa assado. Gente, eu sempre começo a aula corrigindo a lição de casa, eu sempre começo a aula com texto, assim, então as crianças, sempre que a gente for corrigir assim, assado, então as crianças já sabem mais, se sentem mais pertencentes à sala de aula, tá? Dica número 3 é desafiar o aluno. É meio complicado falar isso, que parece ser um pouco utópico, mas sempre a cada trimestre, não sei como que é definido ali, é bom a gente criar meta, né? E geralmente a pessoal também inclui bastante nisso. Falar pouco ou falar mais, expor mais minha opinião, ser mais assertiva no meu tempo de fala, porque tem aluno que fala e não fala. Melhorar meu tom de voz. Ou pode ser aumentar minha concentração, não tá tão dormindo na sala de aula, ou até a minha meta é dormir mais cedo para estar mais disposta durante a aula. Então, gente, vamos escrever ali algumas metas pra gente, inclui a sua. A minha meta, geralmente com meus alunos, é dar maior tempo de atividade, porque às vezes eu dou 5 minutos, uma atividade, para ir logo, fazer logo, eu apareço muito, fico correndo, então assim, ser mais calma com o tempo, gerenciamento de tempo, então eu coloco lá. Minha meta, geralmente, é gerenciamento de tempo, porque a gente sabe que a gente planeja o mundo, né, e na hora de colocar em prática, às vezes a gente se perde. Então assim, é lógico que o grau desse desafio pode ser pequeno e ir aumentando, inclusive acadêmico, tá? Então, assim, meu desafio é ler um livro. Qual livro? Coloca ali, deixa o aluno ter uma meta de desafio, alguma coisa. Pode ser pertencente à sua matéria, à sua aula, sim, ou pode ser pessoal deles. Um combo ali é muito legal, tá? Você colocar uma meta acadêmica, uma meta pessoal. Esse ano, professor, eu quero voltar a fazer atividade física, eu quero ler mais, eu quero jogar menos, né? Eu quero ser mais calmo, eu quero eu quero sair mais com meus amigos. Gente, meta é meta, né? Todo mundo sabe, o dono da casa sabe onde é a goteira, né? Então, assim, e lembrando que as metas não estão escritas em pedra, né? Se começou lá em janeiro, a minha meta era isso, professora, não deu, porque eu comecei a fazer estágio, porque eu comecei a ajudar minha mãe na loja, e aí eu comecei a cuidar do meu irmão que nasceu. Então, assim, né, vai se adaptando ao longo do tempo. Outra dica, né? Número 4, que seria aí. Primeiro, estabelecer as expectativas. Segundo, criar as rotinas. Terceiro, colocar alguns desafios aí de meta. Quarto, a sala de aula. Então, assim, eu não sei a realidade de cada professor que está assistindo aqui agora. Mas independente do qual for, se você for professor de ensino médio, que você tem 2 aulas por semana, dá para vocês, não sei como que é a estrutura da sala de aula, mas o que acontece hoje em dia é que a gente meio que tira tudo do acesso dos alunos, né? Com medo de quebrar, com medo de rasgar, com medo de perder, com medo de roubar, com medo disso. Então, assim, a gente é guiado ali pelo medo. Então, a proposta aqui é justamente deles
de trazer os alunos para a sala de aula, tanto de cartazes colaborativos, de regras de acentuação, pode ser ensino médio, pode ser de pronome, pode ser de cores, pode ser de inglês, ou tipo alguma coisa que fala mais, as palavras mais comuns que a gente usa mais e tal. E material também, sabe? Deixar as crianças ali no começo do ano e falar, gente, o que vocês acham que seria interessante pra gente ter em sala de aula? Se você terminou todos os exercícios, ou um momento que você não tá se sentindo bem, o que seria um gibi? Adolescente gosta muito de gibi. Pode ser uma massinha de uma... Por que não ter uma caixa ali que seja um responsável, todo mundo responsável? E ali dentro, nesse tópico que eu coloquei de sala de aula, é de ter os ajudantes ali, determinar, olha, gente, a gente vai começar a trabalhar com ajudantes. Então, de segunda-feira, fulano de tal faz isso, de terça, fulano de tal. Compartilhar a responsabilidade. Desafoga o professor, né? Porque a gente não é responsável por tudo o tempo todo. A gente delega, a gente é de comum acordo, né? O lance, as crianças precisam entender que o comunitário é de todo mundo, não de ninguém, né? Então, assim, cria-se muita responsabilidade. Pode ser que perca alguma coisa, pode ser que quebre, pode ser que suma, sim. A gente não tem a perfeição o tempo todo, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso também. Então, todos esses desafios, olha, professora, sumiu o gibi do Homem-Aranha aqui. Sempre uma pauta para a gente entender e tentar alinhar, né? E resolver o problema. Não que aconteceu isso, tira tudo, nunca mais vocês participam de nada. Pode ser que, se for num estado muito grave, assim, de material, essas coisas, olha, a gente vai tirar do uso comum, porque por enquanto vocês não estão com responsabilidade para usar, né? Mas esse tópico 4, sala de aula, inclui tudo. Pode ser um material que todo mundo usa bastante, pode ser gibi. Se for no infantil, dá para fazer bonitinho, olha, isso aqui todo mundo pode usar, mas todo mundo tem que colaborar e todo mundo tem que ser responsável. Ensino médio pode ser diferente, pode ser dado, gente, sabe? Olha, a gente vai deixar um dado aqui, porque de vez em quando a gente vai jogar jogo de tabuleiro, marquei aqui livros, gibi, aquelas bolinhas de amassar para tirar a atenção, uma caixa, um basket, né, um cesto, né, para deixar ali os materiais, ajuda muito. Isso mostra, ó, você é aqui para você, tô pensando no seu bem-estar, você faz parte disso, tá? E a última dica, não menos importante, criar conexão. Então, assim, logo no começo do ano, tudo isso ali, você tá criando conexão, tá? A partir do momento que você tá sentando e junto com os seus alunos, fazendo pergunta para que eles estabeleçam expectativas de comportamento, como a gente se trata, o que a gente faz quando alguém cometeu um erro, uma super conexão, né? Criar a rotina, deixa sempre participar. Meus alunos, tem uma história bonitinha, né? Às vezes eu falava assim para eles, olha, a próxima unidade de matemática, o que vocês querem da próxima unidade de matemática? A gente está finalizando multiplicação, o que vocês querem? Divisão ou fração? Né? É lógico que a sequência ali não ia fazer tanto problema se eu mudasse ali. É lógico que é uma escolha limitada, né? Que é uma ferramenta da disciplina positiva. Quando você dá uma escolha para a criança, mas você tá ok com as duas opções. Geralmente eles escolhiam o que já era a próxima unidade de matemática ou de ciências, mesmo sem saber, né? Mas só o fato de deixá-los escolher, eles participavam muito mais. Então, assim, ciências, a próxima unidade que a gente tinha era pedra. Depois, pedra e minerais. Aí depois tinha de cadeia alimentar, supor. O que vocês querem aprender no próximo? Sobre pedra. Eles ficavam todos felizes. E já era pedra mesmo, entendeu? Assim, só o fato de você ouvir, né? Criar junto com eles desafios e se incluir nesse, mostrar que você também tem desafios, que você também vai se comprometer em melhorar como pessoa, ser humano, para você mesma. Meu desafio pode ser falar para os alunos, olha, eu quero retomar yoga, eu quero fazer pelo menos meia hora de leitura toda semana. E você colocar ali para eles que você é ser humano, que você também tem falha em algumas coisas, eu quero voltar a ler do jeito que eu li, eu quero sentar e brincar com meu filho, eu quero dar mais atenção para o meu marido. Eles adoram, né? Isso tudo é conexão.
colocar material da sala de aula e deixar a sala de aula sob a responsabilidade deles, olha, pessoal, a gente vai fazer cartaz, eu preciso de pessoas, aqui vai ficar o kit de cartaz, então tudo isso é para envolver. Então, assim, o último tópico, que é criar conexão, você já fez em todos esses, por isso que é o último, né? Mas eu vou dar umas dicas mais específicas agora para criar conexão. Primeiro, por que é importante? Porque você vai dar a oportunidade dos alunos conhecer você, né? Você, professora, você, né? Quem você realmente é, você pode falar um pouco da sua família, um pouco o que você gosta, o que você não gosta. Você vai dar a oportunidade dos alunos se conhecerem entre si, e é muito legal. Pode ser que eles já estejam juntos há muito tempo, mas eles mudam muito, né, de um ano para outro. Então, assim, sem contar que faz um tempo já que eles estão sem se ver por causa de férias, então eles têm muito o que falar. Quando é adolescente, eles são muito mais tímidos, retraídos, principalmente essa geração, muito mais envergonhados, desajeitados. Então, quando você faz esses momentos de quebra-gelo, né, ajuda muito, né? A habilidade social mesmo de socializar, de falar de você, de verbalizar, né? Desse relacionamento intrapessoal, porque você precisa saber de você para falar de você para o outro, né? Então, às vezes, você tem que pensar um pouquinho sobre quem eu sou, sobre o que eu gosto, né? E para conhecer mesmo, assim, novos alunos, para os novos alunos se sentirem acolhidos na sala de aula, né? E é muito legal essas atividades de criar conexão. Tem um monte, né? Se você googar aí atividades para início de aula, tem um monte. Tem algumas, assim, que são minhas favoritas. Tem uma que eu gosto de fazer, que salvou minha vida uma vez, sabe? Com uma aluna que estava bem distante, com problema de família. Então, assim, só o fato de essa dinâmica, eu podia sempre mencionar alguma coisa que ela fez. Então, assim, trazia a aluna de volta, sabe? Porque ela estava bem 10 anos, mas já estava fazendo um tratamento de depressão e ansiedade. Então, tem muito aquela dinâmica do tipo, 2 fatos e uma mentira. É muito comum, né? Mas peça para desenhar, né? Então, assim, desenhar 2 fatos sobre mim que é verdade e um que é mentira. Então, aí depois o aluno vira, mostra, e aí a gente escolhe um para tentar adivinhar, ou alguém levanta a mão, aí você organiza como você faz isso para tentar adivinhar. Por que eu gosto de desenhar, não só falado? Porque é um comprometimento, né? Você desenha e não tem como na hora colocar outra coisa ou esquecer. Porque às vezes, pensa 2 verdades e uma mentira. Aí depois a pessoa vai ouvir no outro, vai querendo mudar de opinião e é mais fiel. E segundo que isso vira um banco de dados para você, professor. Porque o que acontece? Você dá o papel A4, a criança desenha 2 verdades e uma mentira. E depois ela apresenta. Nessa história que eu falei, a menina tinha, óbvio, né? Meio óbvio. Ela tinha desenhado um cupcake, um unicórnio e tinha desenhado, acho que, não sei se era uma beterraba. Então, o que era a verdade sobre ela? Que ela adorava unicórnio, adorava cupcake e odiava beterraba. Então, assim, depois, eles na hora que terminar a dinâmica, eles fazem um X sobre a beterraba. E aí, isso como é visual, né, e tem o nome, você pede pra colocar o nome deles bem em cima, assim, da folha, você guarda isso no armário, você guarda onde der. Então, assim, você tá falando sobre matemática, sobre divisão. Você vai falar, então, né, no caso, eu chamava o nome da menina, então, né, Maria, aqui eu tinha 20 cupcakes, dividi entre 5 pessoas. Aí eu falava cupcakes e falava o nome dela, ela, professora, lembra que eu existo. E é muito fácil de lembrar, de memorizar depois. Aí eu tipo, imagina, gente, eu tô lá plantando beterraba, fertilizei o solo, ela, aí eu vou dar toda a beterraba pra você, viu, Maria? Ela, não gosto. Então, assim, é só pra criar conexão. Você pode usar o repertório dessa atividade de primeira semana de aula por o ano letivo inteiro. E assim, cada vez que o aluno lembra, que você lembra dele, que ele percebe que você lembra dele, né, é conexão pura. E às vezes eles mudam, tá? Pode ser que no começo do ano ele desenha lá um unicórnio que ama unicórnio, depois no final do ano já odeia unicórnio. Eu lembro que alguém colocou alguma banda que depois eu fui brincar no meio do ano, ai, teacher, não gosto mais dessa banda, essa banda, eu odeio essa banda. Então assim, eles mudam mesmo, mas pelo menos eles vão lembrar que você
eles vão saber que você lembra deles. Outra atividade que eu gosto muito, eu marquei aqui, é nó humano. Tem até um vídeo no YouTube que qualquer coisa eu coloco aqui na descrição do vídeo, tá? Nó humano é assim, se a sala de aula for muito volumosa, você pode dividir. Senão todo mundo levanta a mão direita e eles se dão a mão direita entre eles, depois a mão esquerda e faz aquela teia, aquele nó, né? E aí eles têm que desatar os braços sem soltar a mão. Então passa o braço para baixo, passa a cabeça não sei aonde, eles vão assim, e é bem de movimento, tem bastante contato, tá? Então não sei como que tá o contato físico, né? Mas, assim, é muito engraçado. Então, assim, é linguagem corporal, é um se ajudando, oh, passa o braço pra baixo ali, a mão esquerda não sei o que lá, passa por cima da cabeça não sei de quem. Então, eles se ajudando, porque ali é em equipe, atividade. E é muito isso, né? E outra que eu amo de paixão, que independente da idade dá pra fazer, com os menorzinhos é um pouquinho mais complicado. Mas é meu olho, seu olho. Então, assim, a gente faz equipes, né? Fazem duplas, na verdade, a gente faz dupla. Então, a gente coloca alguns objetos na sala de aula. Pode ser um pé de um sapato, um livro, uma cadeira. E aí a gente venda os olhos. E aí uma pessoa, a gente coloca esses obstáculos, a pessoa já não tá vendo, tá? Então, assim, a gente colocou uma cadeira, um tênis, alguma coisa. Aí você vai guiando a outra pessoa. Vai pra esquerda, vai pra direita. Levanta o pé, pula. Vai. Então, assim, é comunicação, né? É enfatizar muito, né, a comunicação mesmo, confiança, porque, meu, você tá ali sem ver, a outra pessoa tá te guiando, então cria muito essa conexão. E o professor senta e participa, né? Que quando o professor senta e participa, tudo vira mais divertido, mais gostoso. Então, assim, gente, primeiro, que foi uma treinadora canadense que falou pra mim uma vez e eu não esqueço. A primeira coisa é conexão, a segunda conexão e a terceira conexão. Então, assim, a gente pode usar da conexão, é lógico que tudo isso são ferramentas de conexão, mas para organizar e alinhar a sala de aula, né? Então, assim, ó, 5 dicas infalíveis. Primeiro, alinhar as expectativas juntamente com as crianças, estabelecer rotina e mostrei para vocês aqui quais são os benefícios de ter uma rotina estabelecida, colocar algum desafio estudantil, pedagógico e pessoal para os alunos, peça para escrever, qualquer coisa você guarda, daqui a pouco, deixa ela no armário, pode deixar uma cartolina, escreva 3, depois a gente revisita, que nota que você dá aqui para esse desafio que você colocou em janeiro, fevereiro, para vocês, se isso for março, abril, tá? Sala de aula como um todo mundo faz parte, então assim, criar uma caixa com material mais usado, com ferramentas para um momento de tempo livre, se terminou uma prova, se terminou alguma coisa, pode ler um gibi, pode desenhar, deixar uma caixa de lápis de cor, alguma coisa assim que a secretaria possa oferecer, folhas diferentes para desenhar, tá? E o quinto que é criar conexões com essas dinâmicas, né? Dei dica de 3 dinâmicas, mas tem muito aí, mas eu gosto muito dessa de desenhar. Eu gosto muito dessa de desatar o nó com o corpo deles e eu amo essa de meu olho, seu olho, né? Que você vai guiando o aluno. Então, assim, bom começo de ano letivo para todas vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa resolver, que eu possa ajudar, escreva nos comentários, independente desse vídeo ser no Instagram ou no YouTube, tá? Vamos nos conversando, vamos nos falando que, assim, tem muita coisa ainda pra gente compartilhar. Mas eu desejo do fundo do meu coração que seja um ótimo ano letivo para você e para os seus alunos. Um beijo, sinta-se abraçados.